Olá, pessoal. Desejo que estejam todos muito bem e em paz. Mas eu gosto de deixar uma ressalva na paz, que paz não é pasmaceira, né? Paz é algo muito maior. Paz é algo que se conquista internamente. Então eu gosto de dizer assim, desejo que estejam todos na paz que vem do movimento evolutivo. Se outras pessoas da Umbanda mais tradicional assistirem esse vídeo, não acredito que vai acontecer, mas vão dizer, nossa, a mãe de santo está gravando um vídeo com roupa preta e ainda por cima está usando objetos religiosos, né? Está usando guias, pulseiras. É isso mesmo. Primeiro porque as cores, todas elas têm funções, inclusive o preto, né? Mas não é por isso não, é porque eu estava com essa roupa e resolvi gravar. Uma das divindades que se utiliza muito da cor preta é esse aqui, ó, meu paizão. Isso aqui é uma imagem, ai que linda, uma imagem africana da divindade Exu, tá? E no momento em que ele usa preto, a cor preta, é o momento em que ele é, dentre muitas outras coisas, o ponto de descanso da criação, tá? Mas nós vamos ver mais sobre as divindades lá na frente. Outra coisa, eu estou usando guias, mas não são guias de trabalho. Eu até as uso no trabalho, guias e pulseiras, né? Eu até as uso algumas no trabalho, dependendo do trabalho, dependendo do que eu sinto que é importante para minha proteção pessoal, enquanto mãe de santo. E às vezes eu troco, boto algumas outras, enfim. Mas elas têm função, e elas têm a função de me proteger, de me orientar, de me guiar, né? Não é para usar durante o trabalho como proteção para o trabalho, né? Com funções para o trabalho. Essas guias têm função pessoal comigo. Aqui eu tenho duas guias dos meus encantados e tenho uma guia de Exu me dada por Exubará, uma divindade de um pai de santo, né? Eu tenho aqui a proteção da encantada, aqui a proteção da encantada, aqui eu tenho a proteção das Yamis, Mistério Yami Oxorangá, no qual eu fui iniciada, e de Ifá, no qual fui iniciada também. Para a gente ter essas guias de proteção pessoal, ou objetos de proteção pessoal, o que a gente faz? A gente pede para alguma entidade ou para alguma divindade cruzar, ou faz uma iniciação. Ou a entidade, a divindade, vem e dá para você, porque acredita que você vai fazer bom uso, porque você precisa. Se você quiser, você pode ter um objeto de proteção pessoal cruzado. Cruzado quer dizer o quê? Imantado por um guia ou por uma divindade, né? Pense em alguma coisa que você gostaria de levar, de preferência que tenha elementos naturais, em que você vai usar. E aí você chega para a entidade que você quer que cruze, que você quer que imante, né? E peça que seja cruzado para a sua proteção ou para a sua tranquilidade, enfim, né? E, ok, podem pedir lá na morada, pode pedir no próximo trabalho, sim, não há problema nenhum nisso. Você pode levar uma pedrinha, você pode levar, deixa eu ver, existem umas pulseiras, né? Essas aqui são de cerâmica, são africanas, né? Isso aqui é búzio.
Isso aqui são outros elementos aí, e isso aqui é chifre não é chifre de rinoceronte, é couro de algum animal lá, acho que de antílope, sei lá, africano, né? Você pode levar alguma coisa que tem elementos naturais para você cruzar. Como eu falei, pode levar pedrinha também, pode levar algum objeto seu, pode levar alguma coisa esculpida numa madeira, alguma coisa, para colocar embaixo do travesseiro, para dormir bem. Você pode pedir para as entidades consagrarem e irradiarem, colocarem ali imantações que vão ser positivas para você, tá? Metal, né? Metal é muito legal também. Enfim. Bom, hoje, dando continuidade ao que nós começamos a falar sobre a Umbanda, nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da Umbanda, como é que foi, né? Depois desse episódio do Zé Hélio de Moraes, no qual se fundou a Umbanda, a notícia correu bastante por aí, começou para o Rio de Janeiro inteiro e se espalhou numa velocidade muito grande. Especialmente, olha só, olha como os caminhos são, né? O pessoal que frequentava cassino, o pessoal que tinha muito dinheiro, que era da alta sociedade carioca, começou a se ligar nessas questões de espiritualidade e especialmente a querer orientação dos espíritos, era divertido, né? Na França foi assim também, na época que Kardec codificou o espiritismo, também foi assim. O pessoal brincava com as mesas girantes, né? Brincava com aquelas coisas, então escrevia nomes, punha um abecedário assim, girava uma faca, ou uma coisa assim, que ia apontando as letras, ia formando palavras. Tinha muitos efeitos também, chamado tipologia, né? De instalar a parede, faz instalar não sei o que, se é sim, faz acontecer não sei o que, apaga a luz, acende a luz, se é sim ou não, né? E no Japão também, né, simultâneo ao evento kardecista, né, no começo das manifestações, no Japão também tinha muitas manifestações, né? Tem muitos relatos aí. E isso começou a se espalhar, né, começou a ser moda, abrir uma gira, né, abrir uma roda e trazer espíritos para conversar. No caso, aí tinham os pretos velhos, tinham os caboclos, e com isso foram chegando também os Exus e futuramente as senhoras bombogiras, né? Zé Pilintra também. Zé Pilintra é uma entidade que vem do Alagoas, né? De uma ali sim é uma seita, né? Uma seita, não é dissidente de nada, mas enfim, que se chama Catimbó, né? Catimbó eram rodas de trabalho, de cura, no qual incorporavam espíritos, iam pessoas, né? Várias pessoas, vários médiuns, presidido por uma pessoa, um homem, um advogado chamado José, né? E aí ele trazia a entidade Zé Pilintra, que era o que comandava as mesas de catimbó. Então, o que acontecia? Tinha uma pessoa com problema, é muito parecido com o que a gente faz na morada de vez em quando nos banquinhos, né? Então, vinha a pessoa, sentava no meio, e todos os médiuns faziam evidência, né, do que estava acontecendo, e aí vinham os mestres. Quem são os mestres? São espíritos especializados que passam pelo portal vegetal da Jurema Sagrada. Nós vamos ver já que cada árvore, cada vegetal abre um portal para uma realidade, né? E existem espíritos humanos e não humanos, né? Seres vegetais, que se especializam em ajudar os humanos. Isso é desperto por magia, isso a gente que desce lá nos umbrais vê muitos seres vegetais negativados pelo uso
que os nossos antepassados fizeram, né, das ervas, enfim. E o seu Zé Pilintra era muito apreciado nessas rodas sociais, né, porque ele vinha aquele jeito, meio malandro e tal, começava a beber, depois vieram os Exus também, os Exus se prestam muito a isso também, de conversar, de bater papo, de ter um papo informal, né? As baianos também, então essa tradição de receber espíritos com finalidades específicas assim, né? Se divulgou muito, se difundiu muito, chamou muito a atenção da sociedade carioca e depois se expandiu, começou a se expandir pelo Brasil inteiro, né? Foi meio assim que a Umbanda se expandiu de verdade. E como eu disse, né, você vê, lá naquela reunião do kardecismo, foi falado que os espíritos, que lá só iam espíritos cultos, né? Espíritos para ser culto, especialmente naquela época e hoje também, né? Hoje nem tanto, porque a gente tem uma universalização do conhecimento pela internet e tudo. Mas para ter um pouquinho mais de cultura, precisava ter dinheiro, né? E a Umbanda foi divulgada, foi expandida muito em função do pessoal de dinheiro, né? Mas também atendia a todos, aqueles médiuns todos, como eu falei, que atendiam em casa, que faziam suas mandinguinhas, foram arrebanhando, né? E foi se formando essas rodas de cura, que é o que quer dizer Umbanda, né? Com um sacerdote ou uma sacerdotisa, ou alguém que começou o trabalho, e aí os outros foram se juntando em volta, e a coisa foi crescendo. Porém, até muito pouco tempo atrás, não se tinha uma literatura consistente sobre Umbanda. Nasceram muitas vertentes, né, muitas formas de dizer o que era Umbanda, muitas vertentes, assim, muita mistura, né, de conhecimentos, uns que diziam que Umbanda tinha que ser assim, outros diziam que tinha que ser assado, enfim. E a Umbanda não tem que ser nem assim nem assado, né? Mas faltava realmente uma literatura, né, para isso, uma codificação para isso. Eu não me lembro em que ano, mas teve um autor que tentou escrever um pouquinho sobre a Umbanda, que não fosse só relatos das entidades, que não fosse só relatos de casos, ou aquilo que o espírito vem e fala, ou aquilo que foi passado de um para outro culturalmente, sem ter uma base, né? Sem ter uma compreensão ou uma visão maior do que é tudo isso, né? Porque, como nós já dissemos, a Umbanda não é uma variação do Candomblé. Claro, tem um nascedouro nas orientações africanas e nas orientações indígenas. Lembrem-se, caboclo das Sete Encruzilhadas, que trouxe caboclo índio. E do Preto Velho, ou Preta Velha, que incorporou junto com o caboclo na primeira sessão, na primeira gira, né, que foi feito na Casa do Zélio, uma gira de cura. Mas existem outras formas de olhar para isso tudo que acontece na Umbanda. E aí, há alguns anos atrás, acho que, deixa eu pensar, 20 mais, um pouquinho mais de 20 anos, não sei exatamente quando, mas isso também, vocês procuram em qualquer lugar, tem, né, isso aí. Aconteceu de um rapaz que era açougueiro, muito devoto de Nossa Senhora, ter um filho, e esse filho ter tido um problema muito sério
esteve à beira da morte, né? O bebê estava à beira da morte, ele já tinha 2 filhas antes, ou uma, depois veio a outra, também não sei direito, mas também tem na internet. E na hora que o médico disse lá no hospital que podia ir embora, que não tinha mais jeito, este homem, chamado Rubens Saraceni, salve, mestre, sentindo uma radiação muito forte aqui dele, estranho, foi até o seu altar, que ele tinha um altar de Nossa Senhora, né? E diz que rezou com tanta fé, mas com tanta fé, que primeiro o menino se salvou, ficou com sequelas, né? E ele teve como se fosse assim, uma revelação do que ele precisava fazer na vida, de qual era o propósito dele. Ele, inclusive, era filho de santo do pai Ronaldo Linares, que é aquele senhor de chapéu que fica lá que é o que fundou o santuário de Umbanda. E, a partir daí, o Rubens Saraceni, o mestre Rubens Saraceni, começou a entrar num transe e começou a trazer informações do astral sobre o que era tudo isso, o que é que nós vivemos. Tudo que nós fazemos na Umbanda vem da natureza. O que era? O que tinha por trás disso, né? Então, uma entidade, o Pai Benedito de Aruanda, começou a incorporar no mestre Rubens Saraceni, e é interessante porque o Rubens disse que ele não era só psicografia, muito ele ouvia, ele não via os espíritos, né? Mas ele ouvia. E aí ele começou a escrever alguns livros sob orientação do Pai Benedito de Aruanda. E é interessante que o Pai Benedito de Aruanda trouxe para nós, né, através do Rubens, uma chave interpretativa bem diferente das outras que já existiam, de uma maneira que pudesse explicar o que acontece, independente da descendência dos cultos africanos, e independente da descendência dos cultos indígenas, né? E depois cultos outros, religiosos, católicos também, blá, 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 aquilo tudo que a gente falou no outro vídeo, né? No vídeo anterior. E ele começou a teologia dele falando nos 7 raios, que é uma teoria muito divulgada pela Helena Petrovna Blavatsky, que quem quiser pesquisar na internet também pesquisa, que fundou a Sociedade Teosófica. Interessante que antes de ir para Umbanda eu frequentei bastante a Sociedade Teosófica. E através dessa teoria dos 7 raios, o vô, né, o Pai Benedito de Aruanda, traçou toda uma linha de conhecimento que explica as divindades, né, explica a evolução das almas, explica a criação, né, explica como que nós temos a matéria aqui. E isso foi um grande passo, né? A bem da verdade, existia uma outra escola iniciática de Umbanda, do Rivas Neto, mas eles seguiram um caminho muito mais esotérico, né? Um caminho muito mais assim,
baseado em conhecimentos antigos também, né? Mas mais antigos, enfim, mas é uma coisa assim dificílima de compreender, é um cruza daqui, cruza dali, cruza de lá. Não estou dizendo que está errado, não, né? Mas o que me parece é que a teoria, né, a forma, não é teoria, a chave interpretativa, a forma de encarar a criação e aí chegar até a Umbanda, trazida pelo Pai Benedito, me parece muito mais atraente no sentido da simplicidade e do quanto a gente pode levar para o dia a dia, do quanto a gente pode trabalhar com as divindades sem acessar a divindade, apenas com verbos que você utiliza, com cores que você utiliza, né? E de uma forma que é lógica, bem lógica. Então, vamos dizer assim, é o lógico, né? Que lógica? A lógica cartesiana mas a gente precisa pensar um pouquinho mais e ir para o universo quântico das partículas para poder entender melhor, né? Essa teoria toda nós vamos conversar, não sei se no próximo vídeo já ou no outro, eu estou elaborando uma forma, tentando elaborar uma forma de demonstrar visualmente, porque eu acho que vai ser mais fácil de compreender, né? Senão eu vou gravar um vídeo conversando mesmo, falando mesmo, sem uma demonstração visual. E futuramente, um dia a gente faz essa demonstração que eu gostaria tanto de fazer, né? Então, assim, independente de ser a teoria do Rubens Saraceni, né, a chave interpretativa fica mais coerente, do mestre Rubens, ou a do mestre Rivas Neto, ou a do W.W. da Mata, que foi, não sei se eu falei no começo do vídeo, mas vou repetir. Teve um cara que escreveu alguma coisa sobre Umbanda, mas começou, não pegou, não foi tão fundo, ainda era muito confuso, ou seja, não era hora daquela teoria ser passada, né? Então tiveram esses outros dois que escreveram depois. E aí a gente fala, bom, o que é o candomblé, afinal? Né? Nós já falamos num outro vídeo, lá no começo, daqueles de para quem está chegando na Umbanda, quem está chegando no terreiro, né? Que é um culto onde se juntou várias nações de escravos de africanos que estavam escravizados aqui, e eles começaram a cultuar todas as divindades juntas num lugar só. E aí, assim, o que é que difere essencialmente a Umbanda do Candomblé? Pô, a gente trabalha com orixá, a gente não sei o quê. A grande diferença é que no Candomblé tradicional e nos cultos africanos, agora já não sei mais, né? Porque nós estamos falando de Yorubá, é o que a gente mais conhecia, do Queto. É que no Candomblé só incorporam divindades, ou seja, só incorporam orixás. Todo o trabalho, às vezes boiadeiro, e às vezes em alguns lugares boiadeiro, e em alguns lugares Exu, e ultimamente se tem visto muito mais Bombogira incorporando também, né? E esses orixás não vêm fazer trabalho, eles vêm dançar e trazer a irradiação divina deles. E todo o trabalho de assistência às pessoas feito pelo Candomblé é feito através de elementos da natureza, que são os ebós, né? Os ebós, que é uma limpeza pela qual a gente passa, os boris, que são uma forma de você se reconectar com a divindade Ori, né, com o orixá, que na verdade é a sua essência divina, que é a sua digital divina, é onde você vai... É o que se espera que a gente chegue nesse nível de evolução, né? Meio que um parâmetro para isso. Então, a parte dos espíritos, dos atendimentos, da consulta,
não é feito como na Umbanda, é feito com jogo de búzios, né? Com a conversa com o pai de santo, com a mãe de santo, com o pessoal que circula dentro da casa de santo, né? Da casa de candomblé. E o que é feito para as pessoas é indicado pelo próprio jogo de búzios, né? Indicado o jogo de búzios, ele traz as respostas, as palavras, vamos dizer, das divindades, dos orixás, né? Ou por Exu, que é o intermediário. Né? E aí se faz os ebós, tá, os banhos, é muito poderoso, é muito legal, tudo, né? E na Umbanda nós temos esse aspecto de lidar com as falanges que vêm e conversam, e a Umbanda abre uma possibilidade imensa de trabalhos, de magias, que não são só as magias divinas trazidas pelo mestre Rubens, mas são da magia dos elementos da natureza. Né? E a grande diferença do kardecismo com a Umbanda é que o kardecismo ele tem base fixa nas ideias, na codificação de Allan Kardec. Né? Eles têm a base de que o ser humano é o topo da criação, né? Que tudo evolui para o ser humano. E também eles não têm a ligação com a natureza. Né? Então, é como se eles trabalhassem com as bases espirituais também, porque tem incorporação, tem muito pouco, mas tem também, né? E é sempre uma coisa muito de humano, né? Tá, e a Umbanda? A Umbanda tem 3 pilares que sustentam, né? E a partir daí se traça toda a teologia, vamos dizer assim, pensando no triângulo, a base, as forças naturais se ligam às forças divinas, e as forças espirituais também se ligam às forças divinas. O que seriam essas forças divinas? Todo o processo da criação, as leis divinas, os elementos gerais do universo, né, o mental divino, os fatores divinos, que nós vamos estudar pra caramba, os processos divinos em geral que regem toda a criação, e os tronos divinos. O que seriam esses tronos divinos? Vou dizer com a mesma simplicidade que o Rubens sempre disse. Os tronos divinos são compostos por seres que não passam pelo nosso processo de evolução, porque são como braços de Deus, são como extensões de Deus que vão organizar tudo que vai acontecer com a criação. Nesses tronos divinos estão seres, vejam bem, que não passam pelo processo de evolução que nós passamos. Então nós temos ali orixás, temos ali voduns, temos ali inquices, temos ali anjos, temos ali dragões, temos ali quimeras, temos ali uma infinidade de seres que são manifestações divinas, originais, e deles partem as demais formas criadas. Tá? Quando a gente for falar em tronos divinos, em orixás, em fatores, vocês vão compreender melhor. Tá? Mas pensem nisso, que as divindades são essas.
manifestações e extensões, como se fossem extensões, como se fossem braços de Deus, que são diferentes de nós, totalmente diferentes de nós, né? Essas são as forças divinas. O que seriam essas forças naturais? São as divindades com as quais nós trabalhamos, são as divindades que nos sustentam. Então fala, puxa, mas então vocês são monoteístas, mas tem o Deus tal. Não! Essas divindades, gente, que no qual a gente se inicia, nas quais a gente se inicia, que baixam no terreiro, que baixam no candomblé, que baixam nos cultos africanos, não são aqueles que estão no trono divino, que são braços que não evoluem, que não passam por processo evolutivo. São seres naturais. Vocês vão ver que seres naturais são só seres que habitam outras realidades. Tá? Só que eles têm um processo diferente de evolução, né? E esses que nos amparam são, digamos assim, especialistas. Oxalá, especialista em congregar pessoas, seres, ideias. Logunã, especialista em conduzir. O Xumaré, especialista em renovar. Esses seres são esses que nós incorporamos. Não vivem no mesmo lugar que nós, na mesma realidade que nós, mas têm uma ligação direta conosco. Tá? Estamos no mesmo plano divino. Tá? Não são só eles. Nós temos os encantados, nós temos os seres mistos. Seres mistos. Ninguém nunca viu um centauro lá, não? Tem. Existem os seres que vêm de realidades específicas. Então, nós temos seres puros, seres cristalinos, seres do tempo, temos seres ígneos, minerais, temos seres minerais. Cada pedra abre para uma realidade natural, com seres que são compostos só da composição daquela pedra, né? Temos os seres vegetais, temos os seres telúricos, os seres telúricos, telúrico de terra, né? Telúricos aquáticos, temos os aquáticos telúricos, os seres ígneos, os seres eólicos, né? Ígneo de fogo, eólico de vento, de ar, né? Os seres aquáticos e mistos de todas essas essências, das 7 essências, que tem a ver com a teoria dos 7 raios, tem a ver com o setenário divino, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Além dos seres, né, faz parte das forças naturais, como por essa chave interpretativa que o Rubens trouxe, né? Todos os pontos de força da natureza, todas as conexões, né, da nossa realidade aqui, com a realidade dos seres vegetais, com a realidade dos seres minerais, dos seres aquáticos, dos seres marinhos, que são diferentes dos outros aquáticos, dos seres eólicos, ígneos e tudo mais, né? Além disso, faz parte das forças divinas, toda a força e utilidade que fazemos do axé da natureza do planeta. E, por forças espirituais, nós temos tudo que tem a ver com os humanos e com os espíritos. Os animais também. Todos os processos humanos e de todos aqueles que nos cercam. Então, por exemplo, um ser vegetal, ele tem aqui uma erva, vamos dizer, ou os seres vegetais de manjericão. A manifestação deles aqui no nosso mundo, na nossa realidade, é a plantinha manjericão.
Mas por trás existe toda uma colônia, existe toda uma população de seres que guardam essas características, tá? A nossa relação com a natureza é uma ação de forças espirituais, porém atuando sobre forças naturais, tá? Bom, com isso a gente pode imaginar, né, o poder que tem a Umbanda. Nós somos ligados ou trabalhamos com as forças de Deus, que são forças que são como extensões divinas. Trabalhamos com as forças da natureza, das outras realidades, e trabalhamos com espíritos desencarnados e a nossa própria força, que somos espíritos. Faz parte das forças espirituais também. Com isso, gente, não dá para a gente ser antropocêntrico. Não dá para a gente acreditar, primeiro, que nós somos os únicos em volta. Ah, só tem espírito, não. Tem seres de tudo que é tipo e que interagem conosco, né? Não só dentro do terreiro, como fora, no dia a dia. Não dá para acreditar que o ser humano é o topo da evolução. Não dá para acreditar que tudo evolui para o humano. E não dá para acreditar também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos como que potencialmente digitais divinas. Mas não somos só nós que somos digitais, nós humanos, né? Nós aqui, nessa realidade aqui que a gente vive, não somos só nós. Todo ser é criado, segundo o próprio Rubens, a partir de uma matriz divina. Essa matriz divina, pelo que a gente tem estudado, tem visto, tem lido de outros conhecimentos, inclusive, estão nas forças divinas, que vão se manifestando nas forças naturais e vão se manifestando nas forças espirituais, né? Como é que é o espírito de um ser vegetal? É um pouco diferente, porque a parte material é uma manifestação daqui, desse lugar que nós vivemos. Aonde eles vivem, parece que não tem esse processo reencarnatório, não tem esse negócio de, morre, deixa o corpo, tal. Quando a planta morre aqui, deixa de fazer conexão com aquele mundo. Ponto. Né? Agora, depende do uso que nós fazemos da planta, depende do uso que nós fazemos da vela, do fogo, depende do uso que nós fazemos dos elementos da natureza, nós vamos nos negativando naquela realidade deles. Então, gente, mexer com os elementos para fazer magia, para fazer coisas, para pedir coisas, requer conhecimento. Requer mais do que tudo responsabilidade. O mestre Rubens falava uma coisa incrível. De boa intenção, é o inferno que está cheio. Para o céu, entre aspas, claro, só vai quem faz e faz bem feito. Quer dizer, então, falar, não, mas eu fiz com boa intenção. A intenção não é tudo. A gente tem que saber com o que está lidando. Por isso que eu passo pouca mandinga, né? Eu prefiro passar o fundamento para que vocês saibam criar mandingas, porque não tem padrão, não tem receita. Algumas a gente já testou, tal, e usa como receita, né? Para limpar a casa faz isso. Para quando você está assim, toma um banho daquilo, toma um banho disso. Mas se você sabe qual é o fundamento, você pode criar com aquilo que você tem em mãos, né? E sabendo sempre que tudo que você mexe com a natureza, independente da sua intenção, gera consequências no universo, gera consequências na criação. É você escrevendo no projeto da criação divina. Tá bom? Bom, acho que para hoje chega. O vídeo, para variar, já ficou grande demais, eu falo muito. E bora para frente. Logo, logo já gravo mais um vídeo aí, tá bom?
Paz, gente. Fiquem com Deus. Paz que vem do movimento evolutivo.